Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção para você, e rezemos hoje pelo nosso país, nesse dia que celebramos a nossa independência do Brasil. Que Deus abençoe a todas as nossas instituições democráticas, nosso Estado de Direito, e para que todos nós possamos exercer o nosso direitos de cidadão e viver num país democrático onde seja respeitado a dignidade de cada pessoa, de cada cidadão desse imenso país chamado Brasil. Que sob a proteção de Nossa Senhora, colocamos todos os nossos governantes, todas as nossas instituições, sejam civis, religiosas, militares, todo o nosso povo brasileiro, colocamos hoje sobre a proteção daquela que é a Augusta Senhora, que no Brasil é invocada como Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 5, de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje no Evangelho de São Lucas, nós vemos onde se dá o encontro de Jesus com os discípulos, com alguns dos discípulos e de maneira especial com Simão Pedro, com André, com João e com Tiago. Ali, na beira do lago de Genezaré, cada evangelista coloca um local onde se deu o chamado. Importante a gente ver que eles foram chamados, mas colocam também, desse chamado, uns colocam que Jesus passou na beira do lago, outros, como o Evangelho de João, que André chamou Pedro e Filipe levou Natanael. Quer dizer, a palavra de Deus quer nos mostrar que houve um chamado. Esse chamado ocorreu em vários momentos da vida deles. O chamado de Deus, ele acontece, vai acontecendo nos momentos da nossa vida. Deus me passou e despertou minha vocação num determinado momento, mas num outro momento eu senti de novo aquele chamado de Deus. É o mesmo Deus chamando, mas em cada momento da tua vida. Deus te chama hoje, nesse momento da tua vida, porque às vezes a gente pode pensar que Deus só chama uma vez e acabou. Não, irmãos. Deus nos chama a cada momento. No momento de alegria, Deus passa e nos chama. Você está vivendo um momento de dor,
Deus passa e chama você a viver aquele momento de dor com fidelidade. Deus passa, você pode estar vivendo um momento de perda na sua vida e Deus passa ali e te chama a esperança, a ter esperança. Veja que o chamado de Deus, ele vai se renovando em cada etapa do caminho, em cada fase da nossa vida, da nossa juventude, da nossa meia-idade, na fase que nós estamos na terceira idade, ou às vezes na fase última da nossa existência. Deus chama. Nos chama a quê? A ficar com Ele, a estar com Ele, a ser fiel a Ele em todos os momentos. E hoje no Evangelho nós vemos que à margem daquele lago, os apóstolos já estavam desanimados, decepcionados, frustrados com uma noite que não foi muito frutuosa na pesca. E já tinham até lavando as redes, quer dizer, já tinham parado, mas subindo numa das barcas que era de Simão, veja bem, a barca de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, avança para as águas mais profundas, lançai as redes, vossas redes para a pesca. Agora é preciso pescar mais longe. Que pena que nós ainda queremos pescar tão perto e não queremos avançar mais longe. Ou seja, nos arriscar a enfrentar o mar da vida confiando na palavra do Senhor. Ele tem poder sobre o mar, hein? Não esqueça. O mar é forte, mas ele tem poder. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre o demônio. Ele tem poder sobre as forças naturais e as forças espirituais. E depois daquela noite, Jesus diz: Mestre, Pedro diz: Simão, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E apanharam tamanha quantidade de peixes que a rede se rompia. E tiveram que fazer um sinal para os companheiros de outras barcas para que pudessem apanhar os peixes que a noite inteira eles pescaram e não conseguiram nada. Mas Pedro diz: nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra. Irmãos, prestemos atenção à palavra de Jesus, para que nós não fiquemos pescando sempre no mesmo pocinho nosso, no lugar que é mais cômodo, mas que Deus nos desafia a ir para águas mais profundas, para os lugares talvez inóspitos, enfrentar o mar, os desafios, a maré alta, os ventos, a tempestade, confiando na palavra de Jesus. E o espanto se apoderou de Simão, dos outros apóstolos, e Jesus agora proclama a Pedro: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E essa obra de Cristo se prolonga no mundo através da igreja. Através da igreja, a barca de Pedro, esta obra se prolonga através dos séculos e séculos, até a volta do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.